Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer o exercício do ITA 2013, questão 9, de múltipla escolha, alternativa. No contexto da questão, ela envolve dois temas interessantes: progressão geométrica e relações de Girardi com polinômios. Então vamos ler para a gente se situar. Considere a equação somatório de n indo de 0 até 5 a nxn. Só um parênteses. Esse símbolo aqui significa o S grego, chama sigma. Ele indica uma soma. Então eu quero uma soma partindo de 0 até 5 de ANXN. E ele diz no enunciado que a soma das raízes dessa equação é menos 2. E os coeficientes A0, A1, 2, 3, 4 e 5 forma nessa ordem uma progressão geométrica de primeiro termo A0 igual a 1. Então, qual é a somatória de n indo de 0 até 5 de AN? Então vamos pensar o seguinte: eu dividi o exercício em 4 etapas. A primeira etapa é abrir essa equação de outra forma. Então eu vou escrever essa equação aqui, n indo de 0 até 5 de ANXN, substituindo n por 0, por 1, por 2, por 3, por 4, por 5. Então, para n igual a 5, eu tenho a 5, x a quinta, mais a 4, x a quarta, descendo, a 3, x a 3, mais a 2, x a 2, mais A1, x a 1, mais A0, x elevado a 0 é 1, não vou colocar, isso aqui é igual a 0. Então a gente tem uma equação polinomial de grau 5, onde os coeficientes, esses coeficientes aqui, formam uma PG. Lembrando que se a gente escrevesse como coeficientes, igual a uma equação de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, até o quinto, esse termo seria o A, esse coeficiente. Esse coeficiente seria o B, esse coeficiente aqui seria o C, esse coeficiente o D, esse o E e esse aqui o F. A única diferença é que é A índice 5, A índice 4 e assim sucessivamente. Então vem para cá para a gente continuar. Na segunda etapa, a gente tem que perceber, igual o enunciado disse, que é uma progressão geométrica. Eu vou identificar essa progressão geométrica com razão que. Então a gente tem uma PG, que eu estou colocando progressão geométrica, o primeiro termo A0, depois A1, A2, A3, A4 e A5. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 termos. O primeiro termo é um enunciado. Então essa PG, ela tem como primeiro termo 1, e depois eu vou dizer que a razão é Q, então o próximo termo é Q. Depois vai ser Q quadrado, porque eu vou multiplicar isso por Q novamente. Depois vai ser Q cubo, Q a quarta, e por último Q a quinta. Essa é a razão. Eu sempre estou multiplicando essa razão por Q. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Fica esse tipo de sequência aqui. Primeiro termo 1, Q quadrado, Q cubo, Q a quarta, Q a quinta. Pelo enunciado, ele diz que a soma de todas as raízes é menos 2. Então, você tem que lembrar da primeira relação de Girardi, que diz que a razão de B sobre A é igual à soma das raízes. Mas quem é o B e quem é o A? Vem para cá. O B é o A índice 4 desse polinômio e o A é o A índice 5 desse polinômio. Então eu posso escrever isso aqui como menos A4 dividido por A5. Mas o meu A4, se eu olhar na sequência aqui, quem é o A4? É o penúltimo termo. É a razão elevado à quarta. É a razão elevado à quarta. Quem é o meu A5? A razão elevado a 5. E o negativo aqui. Agora eu consigo simplificar o Q a quarta com esse 5.
Então ficou 1 negativo dividido pela razão. Isso daqui ele diz que é 2 negativo, menos 2. Quando eu multiplicar em cruzado e isolar a razão, a gente chega que a nossa razão ela vai ser meio. Agora, para terminar, ele quer a soma dos ANs, ou seja, o n partindo de 0 até 5. Então, eu tenho que somar A0, mais A1, mais A2, mais A3, mais A4, mais A5. Então, o A0 é o primeiro termo da sequência, é 1, a gente sabe. O A1 é o segundo termo da sequência, que é a razão, que é meio. Então, vai ficar 1 mais meio ao quadrado, que é 1/4, mais meio ao cubo, que é 1/8, mais meio à quarta, que é 1/16, mais meio à quinta, que é 1/32. Então, ficou uma soma de frações. Vamos fazer o MMC, que é 32, dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima todos. 32, quando não tem nada embaixo, é 1, dá 32, mais 32 por 2, 16, mais 32 por 4, 8, mais 4, mais 2, mais 1. Eu fazendo essa soma aqui em cima, 32 com 8, 40, 56, 60, a gente chega em 63 dividido por 32. E essa resposta aqui está na alternativa D de dado. Valeu, pessoal, curtam, compartilhem, se inscrevam. Até a próxima.